Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse render 100% em Revit usando o nosso template, tá? Tô com o template aberto aqui e na próxima atualização vocês vão ver os catálogos de materiais, tá? Então, catálogo de madeira, catálogo de tintura, catálogo de revestimento, catálogo de pedra. E aí, nesses catálogos, a gente vai conseguir ver aqui as texturas dos materiais. Então, a gente tem pedra moledo, pedra miracema, seixo. Então, tudo isso a gente vai conseguir visualizar. Isso também é importante para mim, para a gente evitar erros no template, para eu conseguir fazer o controle desses materiais nas tabelas, tá? Mas vamos começar apagando tudo aqui para a gente poder iniciar a modelagem. Vou vir aqui no 3D, ver se não ficou nada para trás. Costuma ficar algumas coisinhas, tá? Então, os forros principalmente. Então, venho aqui, já conferi que eu apaguei tudo e posso começar a minha modelagem. Eu não lembro ao certo quais foram as medidas que eu coloquei aqui nesse banheiro, mas eu vou ajustando ele, tá? Quando eu tiver certeza da medida, eu venho e coloco ele centralizado. Deixa eu trazer só ele mais ou menos para cá assim, depois eu ajusto. O que eu fiz nesse banheiro? Eu fiz um piso nele, que é o mesmo material da bancada, então eu fiz com granito escovado, tá? Então eu vou vir aqui e vou fazer o meu piso. Vou vir aqui, vou desenhar. E aí aqui eu vou selecionar a opção concreto e granito, tá? Aqui, concreto e granito. Já apliquei meu piso aqui e agora eu vou começar a colocar minhas bancadas. Bancada, louças, então vem aqui, digito bancada. E vou procurar a opção que eu quero, tá? Eu quero essa daqui, ó, que tem roda base e que tem saia. Então, vou vir e vou colocar ela aqui no cantinho. Quando eu olho no 3D, ela tá com... Deixa eu ocultar essa parede aqui por enquanto. Ela tá com esse frontão aqui que eu não quero desse lado. Então, eu vou descer aqui e vou tirar o frontão direito, que eu não quero ele, tá? Mas, é importante lembrar, se você clicar em espelhar de alguma maneira essa bancada, aí o frontão direito vai passar a ser o frontão esquerdo, tá? Se não espelhar, vai manter do jeito que tá aqui. Só porque às vezes se der diferença é por causa disso. Agora eu vou vir e vou colocar a minha cuba. Eu vou usar uma cuba da Deca, que é uma mais simplesinha, que é essa aqui. Vem, opa, não centralizou. Posso digitar a L para alinhar. E centralizo. Eu vou usar, dos meus metais, a linha disco da Deca, que é uma linha mais em conta, tá? Então, vou vir aqui nos componentes e vou digitar disco. Eu tenho várias coisas. Tem o cabideiro, tem a ducha higiênica. Já vou começar aqui colocando a ducha higiênica. E aqui na altura dela, eu vou colocar a elevação do nível 50 centímetros. Depois eu ajusto a posição dela aqui, tá? Só dar uma arredadinha. Vou colocar minha bacia sanitária. Vou colocar os principais, na verdade. Vou colocar a bacia sanitária agora. Que aí vai ficar mais fácil aqui pra mim. Vou posicionar ela. Posso encostar ela aqui na parede também, se eu quiser. Ou, se eu quiser, eu posso deixar uma distância mínima. Então, vou deixar 1 centímetro ali. E vou vir e vou colocar o meu box. Esse box, ele tem algumas configurações, tá? E aí, eu tenho que ver qual que é a largura da minha parede aqui. Vou só colocar minha porta, pra eu ter certeza se era essa a largura mesmo que eu tinha colocado. Eu tinha colocado aqui uma porta de 70. Então, eu vou colocar, vamos ver, 40. Acho que 1,40 dá. Deixa eu só ver se o frontão, acho que ele vai ficar entrando ali. Vou colocar número quebrado mesmo, tá? 1,42. Não, 1,45. Vou vir pra cá e vou deslocar 5. Posso digitar a L de alinhar e venho aqui e vou alinhar essa parte da porta aqui. Então, eu já sei qual que é a minha largura, que vai ser 1,45. Então, isso eu tenho que vir aqui e editar dentro do box, qual que é a minha largura total. Então, não é 1,50, é 1,45. Ok. Agora, eu quero ele todo aberto ou eu quero ele todo fechado? Eu vou deixar ele todo... Opa. Eu vou deixar ele todo aberto. Então, isso aqui vai ser a... Gente, meu computador tá com alguns probleminhas, que ele tá meio velho. Mas, enfim. 1,45/2. Posso dar OK, e aí ele vai abrir o box pra mim. Se eu quiser que o box fique fechado, eu vou e deixo o box com 0 ali, tá? Então, vou vir aqui e vou colocar. E aí, eu quero que ele fique a 100. A minha porta vai entrar. Então, tá certinho aqui. Acredito que minha largura seja essa mesmo, tá? Já vou pegar aqui e já vou centralizar o meu banheiro. As medidas aqui. Então, vou vir. Se vocês quiserem, eu posso pegar esse banheiro e fazer detalhamento, porque eu ainda não fiz detalhamento mostrando como que a gente faz detalhamento no template, mas acho que depois que eu fizer esse vídeo mostrando a renderização, eu venho aqui e faço o detalhamento.
Vou colocar ele aqui a uns 30 e vou vir colocando as outras coisas. Então, eu vou usar uma ducha da Deca. Ah, esqueci o nome dela agora. Não tá como ducha, tá como chuveiro. Esse aqui, ó, Aqua Plus. E vou colocar ele na parede. Eu tenho a opção de teto e tenho a opção de parede aqui. Vou pegar no eixo para centralizar e colocar 50 centímetros. Agora, eu tenho que colocar os outros metais. Então, papeleira, que é da linha disco. Então, vou colocar tudo cromado aqui, tá? Eu coloquei todas as opções de cores. Apesar de eu preferir cromado, mas quem usa o template não necessariamente vai ter o mesmo gosto, o mesmo estilo que eu. Então, por esse motivo, eu coloquei as outras cores, tá? Então, o que tem outra opção de cor, eu coloquei, e o que não tem, eu não coloquei. Por isso que tem alguns itens que a gente vai ver aqui. Ele tem uma opção, tem outros itens que a gente vai ver, ele tem 5. Então, são as opções que tem no site da Deca, tá? Aqui, a altura, eu vou colocar 50 também. E vou colocar aqui 1,20. Agora, eu vou vir e vou colocar a porta-toalha. Deixa eu vir aqui. Componente. Disco. Que aí filtra pra mim toda a linha disco. Então, tem algumas opções. No render, eu coloquei esse aqui, ó. Que é só um cabideiro. Se quiser, ele tem esse aqui que a gente tem apoio para 2 toalhas e tem aquele que é tipo um porta-toalha de rosto mesmo, tá? Mas vou colocar aqui o que eu coloquei no render mesmo. Alguns itens aqui a gente vai ter que colocar ele aqui pela parede. Então, aqui eu vou colocar a altura 140, que é a altura do cabideiro, e vou fazer o meio da bancada, que é 30. Nossa bancada tem 60 centímetros. Eu tenho que colocar também o porta-toalha aqui do outro lado, tá? Mas eu não vou colocar por enquanto, porque não vai aparecer no render. Posso vir aqui, também não vai aparecer no render, mas eu vou colocar o sifão. Eu vou colocar essas coisas que não vão aparecer no render aqui, para vocês visualizarem as tabelas, como que vão ficar, tá? Então, como que aparecem os itens na tabela. Coloquei ele aqui. Posso traçar um corte. Se eu quiser, eu posso fazer uma elevação. Deixa eu diminuir a escala aqui e vou colocar uma elevação. Se eu clicar aqui no Tab, ele vai rotacionar para mim. Ele não pegou tudo ali, ó. Posso vir e arrasto aqui até na parede. O sifão foi lá para baixo. Então, eu vou vir aqui, vou alinhar e também vou subir com ele até na altura que tá a minha cuba. Então, o meu sifão já está posicionado aqui e eu tenho que colocar o registro. Aqui no template, a gente tem os dois tipos de registro. Porque tem o registro de gaveta e tem o registro de pressão. O de pressão é o que a gente vai abrir o chuveiro e o de gaveta é o que a gente vai fechar o registro geral, tá? Então, vou vir aqui. Esse aqui é o registro de gaveta, então vou colocar o de pressão. Então, cromado. Vou vir aqui, tá alinhado ali com o chuveiro e vou colocar na altura de 1,10, tá? Que é a altura certa dele. Falta eu colocar minha torneira, então não coloquei. Vou digitar aqui disco também. E aí vai vir aqui a torneira de bancada. Tem torneira de parede, tem de bancada, tá? Mas eu tô usando essa aqui da linha disco, que é uma linha boa da Deca, mas que ela é mais econômica. Acredito que aqui tá basicamente tudo posicionado, só falta o toalheiro do outro lado. Vou exibir aqui a minha parede e vou colocar o toalheiro da linha disco. Coloquei ele aqui, vou ajustar a altura, que é 1,40, e aqui na planta eu vou colocar alguma medida mais exata aqui pra gente ter essa referência. Então, posicionei basicamente tudo, só falta a gente colocar o registro de gaveta. Então, vou colocar CS aqui para criar similar e vou posicionar ele aqui, mais para o alto. Vou alinhar ele aqui e vou copiar a 60. E vou selecionar os dois e vou mudar para registro de gaveta. Então, disco. Então, posso colocar o cromado aqui. Então, para água quente, outro para água fria. Vou colocar só esses aqui, tá? Não vou colocar do chuveiro também, não. Se quiser, pode colocar. Aqui, levando em consideração que a gente tem água quente e água fria, lá eu não fiz isso, mas eu vou colocar 2 registros. Então, vou deslocar 5 e vou copiar 10, que aí ele vai ficar centralizado aqui. Ver se não ficou muito perto. Acho que
talvez esteja um pouquinho perto. Fica ruim para mexer. Então, mais 5 e aqui mais 5. Pronto, já posicionei. Se a gente quiser, pode vir colocar os do chuveiro aqui também. Deixa eu copiar. E vou colocar ele a 100. Não, esse aqui eu vou deixar assim. Vou deixar só esses dois aqui, só para representar mesmo, tá? E aqui agora o que está faltando é a minha marcenaria e o espelho. Então, posso vir aqui e vou vir digitar CG, que é componente de gabinete, e aí vou procurar o que é para a bancada. Então, eu vou colocar esse aqui, componente de gabinete baixo de 2 portas, tá? Então, posiciono ele aqui. Toma cuidado para não pegar minha linha de eixo. E vou pegar ele aqui pela ponta. Por que a gente tem essas duas pontas? Uma que é a ponta final e a outra é a ponta da porta. A porta ela tem uma distância de, não sei se é 0,2 ou 0,3 centímetros, para a gente dar mais realismo. Então, quando a gente vem aqui no render, a gente consegue ver que essa porta ela tem uma distância aqui. Então, ele tem esse meio separado aqui, tá? Vou agora olhar na minha elevação e vou colocar o meu espelho. Ele já veio aqui, tá vendo? Ele veio com a porta certa, mas com a altura errada. Então, vou ajustar aqui. Então, minha altura é 70 centímetros. Em banheiro, o que eu gosto de fazer? Eu não gosto que essa altura, esse deslocamento do piso fique 10. Porque quando fica só 10, ele fica ruim para você passar rodo, passar vassoura. Isso eu não ajustei no outro lá. Mas aqui na distância do piso, eu vou colocar 15 centímetros, tá? E aí eu vou ter que diminuir na altura de novo. Então, aqui vai ser uma marcenaria, vai ficar com 65 de altura. Aqui, então, a gente tá com a nossa elevação praticamente pronta. Falta só a gente colocar falta fazer o nicho também e colocar a janela do banheiro. Então, eu vou vir aqui janela. Eu quero esse aqui mesmo, de uma folha de 100 por 50. Deixa eu olhar aqui no 3D. Ela foi lá pra baixo, eu quero ela bem mais alta. Então, a altura do peitoril eu vou colocar uns 60. Depois eu vejo aqui pra eu alinhar o final da janela com o final do box. E tá faltando eu colocar o meu nicho. O nicho, o que eu uso pra fazer nicho? Eu venho aqui em parede, friso, e esse aqui, nicho banheiro. Então, eu venho aqui, vou posicionar ele e dou ESC, que ele já vai me dar aqui a altura certa e a profundidade certa pra gente fazer o nicho. Se eu quiser ajustar ele, eu quero que ele pegue, não quero que ele fique de parede a parede, eu quero que ele pegue na largura da janela. Eu venho aqui e ele vai travar ali, ele vai me alinhar ali, tá? Mas aqui eu quero que ele fique de fora a fora, então vou deixar assim. Agora falta só a gente colocar o espelho. Eu não tô lembrando se os espelhos eles estão com hospedeiro de piso ou de parede. Eu acho que é de piso. Eu usei esse espelho aqui, acho que foi esse, moldura arredondada. Opa. Vou colocar no plano de trabalho. O hospedeiro dele tá, então, o piso. Eu vou vir aqui na elevação. Vou colocar a altura do eixo dele, eu acho que é 1,40, não, 1,55 que eu tinha colocado. Vou encostar ele aqui. Posso usar o alinhar também, é mais fácil. E aqui na elevação, eu vou vir aqui com o alinhar e vou alinhar ele no centro, tá? Então, posicionei o meu espelho, falta eu colocar as luminárias. O interruptor também eu coloquei lá. Então, vou vir aqui, vou colocar meu interruptor. Eu quero um interruptor que tenha 2 tomadas, então vai ser uma para iluminação geral e outra, 2 tomadas não, 2 interruptores, então um para iluminação geral e outro para acender a arandela que vem em cima do espelho. Então, interruptor duplo tomada simples, eu quero interruptor, é isso mesmo, duplo tomada simples 20 amperes, porque tomada do banheiro tem que ser 20 amperes. Aqui, ó, a gente não consegue, tá vendo que ele tá saindo estranho? Tem que ser sempre na vertical para colocar aqui o ponto, tá? Principalmente dessa vista aqui, senão dá erro ali. Na minha distância aqui eu vou colocar 50. E posso vir aqui, conferir se tá certinho. Se eu quiser, eu posso alinhar aqui com o final da bancada, tá? Mas isso aqui é coisa de detalhe. Vou colocar agora o meu forro. Venho aqui na planta de modelagem. Posso vir na planta luminotécnica também. E vou vir aqui e vou colocar o forro. Ele sempre vai para o térreo, sempre tem que colocar forro térreo. Selecionei ele aqui. Agora, na minha vista, eu já consigo ver o forro. Posso vir e colocar... Eu não vou colocar os spots agora, porque eu quero mostrar para vocês a diferença que dá do render, a gente não usando a iluminação do Revit e a gente usando a iluminação do Revit, tá? Então, deixando sem nenhuma luz e colocando spot, luminária, enfim. Aqui agora eu vou colocar, fazer a divisão da parede. Então, vou vir aqui e vou clicar aqui, esqueci o nome dessa ferramenta, dividir face.
seleciono a face que eu quero, e aí agora, eu não quero que o meu revestimento não vai acima do forro, eu quero que ele pegue abaixo do forro. Então, eu vou vir aqui, eu não lembro se ele fecha com essa linha aqui, acho que fecha. E conseguir fazer a divisão aqui. Então, eu posso digitar PT para eu poder pintar. E eu usei o revestimento guache da Porto Belo, não lembro exatamente qual, mas é o revestimento guache. Ele já abriu aqui, porque foi o que eu estava usando por último, tá? Vou aplicar ele. E aí ele já colocou o revestimento aqui pra mim na parede, na altura que eu quero. Então, essa aqui, olha como é que é a nossa vista, a nossa elevação, pra gente detalhar ela, já tá com muita informação. Então, a gente consegue ter as texturas, enfim, tá? Vou agora colocar ele nas outras paredes. Então, pra isso, eu vou aqui e vou ativar essas elevações aqui. Posso vir aqui e renomear também, se eu quiser. Eu vou renomear já que eu vou levar em consideração que a gente vai fazer futuramente o detalhamento desse banheiro aqui. Então, um A, então eu vou colocar um só. Não fico colocando elevação e tal. Aqui, o 1D, eu coloco o 2. Ele coloca no sentido anti-horário. O C é o 3. E aqui, F2, tá, gente? Pra editar ali. É, isso mesmo. Então, eu vou vir aqui na elevação 4. Ele pegou o box. Posso vir ocultar o box aqui. Se eu quiser, eu posso também vir aqui e só arrastar o lugar que ele tá vendo. Então, eu quero ver só dentro do box. Então, ele já ajustou aqui pra mim. Vou de novo selecionar dividir face. E aqui também vou fazer essa linha aqui da altura do forro, tá? Porque eu não quero que ele pegue ali no forro. Aqui ele tá na tela no final, mas ele não vai pegar aquela parte de dentro ali, não. Se eu quiser, eu posso fazer esse fechamento por aqui, eu posso só ir até lá, tá? Tentar fazer por aqui. E aí, agora eu vou aplicar essa textura. Então, PT e aplico a minha textura. Vou aplicar, eu tenho que aplicar dentro aqui do box também, só clicar com Tab, ele já vai colocar. Posso fazer também uma vista, porque eu tenho que colocar os cantinhos aqui. E não tá pegando aqui. Tá vendo esse cantinho ali, ó? Tá sem... Vou colocar PT, então, e vou pintar com Tab esse trecho ali, tá? Depois eu vou vir aqui e vou colocar em linha oculta pra gente poder alinhar essa achura do jeito que a gente quiser. Então, aqui tá certo já. Vou colocar aqui a caixa de corte só pra poder visualizar o que tá acontecendo. Aqui, ó, na parte de baixo, tá sem o revestimento. Então, venho aqui, com o Tab eu vou selecionar e tem que fazer isso na parte de cima também, mas na parte de cima eu vou ter que ir em uma outra... Ah, não, aqui com o Tab eu vou conseguir, ó. Pegou a vista de cima ali já, tá? Então, aqui tá praticamente pronto, falta eu colocar só o revestimento do lado de cá. Venho de novo aqui, dividir face. E eu vou na vista, deixa eu ver se é a 3. Vou na vista 3, ele não pegou tudo lá também. Isso aqui é questão do Revit mesmo, tá, gente? Venho aqui e posso abrir a vista. Porque ele considera, às vezes, esse box como uma divisória. Então, por isso que ele não pegou até lá. Tá? Isso aqui depois a gente pode ajustar. E vou usar PT para pintar. Então, pintei aqui já. Como que eu posso ajustar essa viewport aqui já? Vou vir a L e vou alinhar por fora. Se eu ficar deixando ele pegar, ajustando por fora não, por dentro aqui dentro da edição. Se eu fizer isso por fora, ele vai ficar deixando as paredes escuras e eu não quero isso, tá? Então, aqui eu já tenho uma vista minha, toda configurada. Não vou ficar configurando isso agora, na outra parte do vídeo a gente faz. Foi só pra gente colocar essa textura mesmo, tá? Aí agora, eu não coloquei nenhuma iluminação. Eu vou mandar fazer essa renderização sem iluminação pra vocês conseguirem ver a diferença que é, tá? Aqui, pra gente renderizar esse banheiro, é um banheiro que tá muito perto. Então, a gente tem que fazer gambiarra aqui. Porque se eu for colocar a minha câmera aqui, eu vou conseguir ver pouquíssima coisa. E essas coisas que eu vou ver vão estar todas deformadas. Então, tá vendo que tá muito perto, eu vou ficar com a vista muito deformada. Então, não vai ficar bom. Então, já vou vir aqui, já vou apagar e vou fazer a famosa gambiarra. Eu vou trazer essa parede aqui pro final. Posso ocultar ela? Posso, mas aí no reflexo vai ficar aparecendo o céu do lado de fora do render. Então, eu vou só fazer isso aqui pra fazer a renderização e depois eu vou e volto com ele pro lugar, tá?
Vou colocar aqui 1,20 e 1,20. Eu ainda achei que tá muito perto. Eu vou deslocar mais aqui, tá? Então, aqui vou deslocar mais 50 centímetros, que aí a gente fica com os 200 lá. E eu venho aqui na minha câmera, clico na borda dela e vou trazer aqui pro final. Então, já consegui aqui ter uma visibilidade melhor. Vou ajustar aqui. Não quero que apareça essa janela não, tá? Então, vou descer com ele aqui um pouquinho. Se a gente quiser, a gente tem itens para colocar nesse banheiro. Eu vou só ajustar minha câmera, que ela não tá no centro, aqui tá me incomodando. A gente tem itens para colocar nesse banheiro que são vendidos, que a gente encontra para comprar. Então, kit de banheiro, por exemplo. Eu não lembro como é que tá o nome. DC. E aí vão ter alguns kits de lavabo que a gente pode colocar aqui, tá? Então, tem que procurar direitinho aqui, que eu não lembro o nome. Tem muita família no template, eu não consigo lembrar de todas. Mas a gente consegue vir aqui, ó. Jogo de banheiro que tá. Então, tem esse jogo aqui. Eu não lembro exatamente de qual marca que ele é, mas se a gente colocar ele aqui, por exemplo, e vir aqui no editar... Mimo Style, tá? Então, a gente pode colocar esse aqui, mas como eu não coloquei lá no render, eu não vou colocar. Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui pra vocês verem. Esse aqui é um bug, gente. Meu computador tá muito velho. Eu tô tendo que trocar ele, tá? Só pra vocês verem a família aqui. Vou apagar. Vou fechar minha vista, porque eu vou... Opa, não era pra ter exatamente fechado, não. Era pra ter voltado aqui. E vou centralizar ele mais pra cá. Eu não quero que ele pegue tanto dentro do box ali. 1,20 e 1,20 aqui. Agora ficou melhor. Então era isso. Eu gosto de pegar ela centralizada aqui entre essa parte do box e o box mais aparecendo mais de ladinho assim, tá? Então aqui vou só copiar esse nome, vou deletar essa vista. Opa. Deletar essa vista, F2, Ctrl V. Ok. Agora que eu posso, se eu quiser, eu posso arredar ela pra lá. E vou descer aqui. Não vou pegar isso tudo aqui não, tá? E até aqui no alto. Então tá bom. Aqui, agora eu vou vir e vou mandar renderizar. Então, vista, renderização na nuvem. Vou colocar as configurações máximas em tudo aqui. Agora eu vou vir aqui, então, vou colocar a iluminação. Componente, era uma arandela da Casa Riachuelo. Vou colocar ela aqui. Vou vir uma vista aqui para eu poder centralizar ela e ajustar a altura. Então, vou alinhar aqui. E na altura eu vou colocar 2,10 para ficar tudo com 2,10. Então, o box, a porta, enfim. E agora eu vou colocar os spots. Não vou considerar esse comprimento aqui não, porque eu sei mais ou menos quanto que tava. Então, vou colocar aqui spot. Vou alinhar todos eles aqui, que eu acho que eles não saíram alinhados. Coloco a minha cota. Aqui eu vou colocar 50. E aqui acho que é 95. Vai ficar 97,5 e o outro 97,5. Posso apagar. E aí já posicionei, eu vou voltar aqui na minha vista e vou colocar para renderizar. Então, vou vir aqui, renderização na nuvem. E vou colocar final e no máximo aqui. Continuar em segundo plano. Ainda nem começou a renderização, tá? Então, nossa, tô com um monte de Revit aberto. Como que eu vou fazer se eu quiser apagar essas luzes para elas não aparecerem no render, mas eu quero que as luminárias apareçam? Então, aqui eu posso vir aqui e vou até duplicar esse modelo, já vou deixar esse aqui pronto para vocês. Na verdade, não tem como eu deixar pronto. Não, tem como deixar pronto sim. Então, vou duplicar aqui, renderização realista sem luzes, tá? Então, eu vou deixar esse aqui pronto para vocês. E aí, o que eu tenho que fazer aqui? Em vez de eu colocar sol e artificial, eu vou colocar interior sol apenas. Então, ele vai apagar as minhas luzes. E aí, aqui eu ainda consigo ter essa configuração da iluminação, tá? Então, vou mandar esse render aqui para a nuvem.
E aí agora é só aguardar o render ficar pronto, tá? Então aqui já vou voltar com a minha parede pra cá. Então acho que eu movi foi 250. E posso salvar o meu arquivo aqui e vou só aguardar esses renders ficarem prontos. Ó, gente, eu abri aqui. Então, o primeiro render, sem nenhuma iluminação, está processando, mas a gente já consegue ter uma noção de como é que ele vai ficar. Aqui a gente tem o segundo render com a iluminação. Então, ele está mais amarelado, justamente por conta da influência da luz, mas a gente tem que ver como que ele vai ficar no final desse processamento. Porque, às vezes, olhando aqui, você pode só ajustar aqui a saturação e tá tudo bem. Mas, às vezes, vai ser necessário a gente mexer lá no Revit, tá? Então, enquanto ele está processando, ele fica oscilando, ele tentando achar qual é a melhor configuração. Às vezes, no processamento, ele fica melhor do que o render final, aí a gente tem que vir aqui nessas configurações, tá? Então, a diferença aqui com a iluminação e aqui sem a iluminação. Então, aqui a gente já tem muito menos saturação na nossa imagem, tá? Os outros ainda estão processando, então eu vou esperar acabar de finalizar para mostrar para vocês, mas é só para a gente já conseguir perceber essa diferença aqui na configuração do render, tá? Tá vendo, gente? O render sem iluminação ficou pronto e ele não fica amarelado, então ele fica com as cores reais dos itens. Agora aqui, ó, acabou de concluir aqui, ó. Ele não estava amarelado quando a gente viu, mas enquanto ele estava processando, mas assim que ele termina de processar, ele fica muito amarelado. Então, isso aqui é uma falha do Revit, e aí a gente tem duas maneiras de corrigir isso. Então, tanto a gente mudando a cor de todas as lâmpadas lá para 5000 Kelvin, que vai tirar esse tom de amarelo, só que aí a gente vai ter que depois, na hora de colocar as tabelas, a gente reajustar, voltar para 3000, porque é a cor que a gente indica, porque não é compatível a cor 3000 Kelvin no Revit com o que significa 3000 para ele, é muito mais amarelado do que realmente é, entendeu? Então aqui a gente pode vir e ajustar aqui. Então, esse aqui é o que está com as luzes acesas e com todas as luzes. Esse aqui ele está sem iluminação, tá? Então, pra gente conseguir ver a diferença. E esse aqui, ele tá com as luzes, mas as configurações de luzes apagadas, tá? Então, a gente consegue ter esse ponto de luz indicando que ela tem uma iluminação ali, mas a gente tá com elas apagadas, tá? Depois eu vou tentar vou refazer esses renders com essas três configurações também, só que com o box branco, porque esse cromado eu não tô gostando dele, e vou tentar lá mudar lá a temperatura da lâmpada, tá? Então, colocar 5000 para ver como é que vai mudar o resultado do nosso render. Então, deixa eu olhar aqui como é que ficou. Esse outro aqui que tá concluindo que ele tá com as luzes, né? Mas elas estão apagadas. Assim que ele terminar, eu volto aqui e mostro pra vocês. O nosso render ficou pronto aqui, então olha só, gente, a diferença que a gente tem da gente com as luzes presentes, mas as luzes apagadas. Então, a gente tem o render com as cores mais brancas e a gente consegue ter a luz acesa aqui. Agora, sem a configuração do Revit, justamente porque o Revit tem esse problema da temperatura dele, dos kelvins dele não serem compatíveis com a cor real, tá? Então, aqui, vamos supor que eu queira tentar corrigir esse render aqui. O que eu vou vir fazer? Eu venho aqui e posso mudar a saturação dele. Então, se tá 1, posso colocar 0,85, vamos ver. Ele já dá uma mudada, mas ele ainda tá mais escuro do que os outros renders. Então, se eu quiser, eu posso vir aqui e mexer no valor da exposição. Deixa eu ver aqui. Vou colocar 9,5 para ver como é que fica. Acho que esse 9,5 tá bom, vou aplicar ele aqui. E aí a gente consegue transformar esse render que antes estava muito amarelado num render que ele vai ficar com um tom melhor, tá? Vou esperar ele aparecer aqui pra gente e vou mostrar. Esse aqui também tá com as configurações de iluminação. Aqui, ó, ficou pronto já. Mas ele tá assim, sem tá amarelo, mas logo ele vai ficar todo amarelo igual de baixo, porque esse aqui tá com a mesma configuração de baixo, tá? Então, caso saia muito amarelado, a gente consegue fazer essa pós-produção, digamos assim, pra deixar com um tom mais realista, tá? Então, é muito tranquilo a gente renderizar em Revit. Tá vendo, ó? Ficou exatamente amarelado. Ah, esse não ficou tão amarelado igual... Ah, não, ficou amarelado igual de baixo, tá? Mas nessas configurações aqui a gente consegue ajustar, tá? E agora eu vou trazer pra vocês a parte 2, que vai ser mostrando como a gente faz o detalhamento desse banheiro aqui, tá?